Então, Mateus capítulo 6, a partir do verso 19. Vou fazer a leitura. Eu estou usando a versão Almeida século 21. Diz o seguinte, a partir do 19. Não ajunteis tesouro na terra, onde traça e ferrugem os consomem, e os ladrões invadem e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem traça nem ferrugem os consomem, e os ladrões não invadem nem roubam. Porque onde estiver o teu coração, aí estará também o seu tesouro. A candeia do corpo, ou numa outra versão, a luz, do corpo, o farol do corpo, são os olhos. De modo que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo estará repleto de trevas. Se, portanto, a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Por isso vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem juntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai como os lírios do campo crescem. Eles não trabalham, nem tecem. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis dizendo o que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Pois os gentios é que procuram todas essas coisas. E de fato, vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso. Mas buscai primeiro o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Ou, em algumas versões, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Amém. Bom, irmãos, nós estamos aqui nesse trecho e os irmãos já devem imaginar, lógico, o motivo de eu ter escolhido essa passagem para a gente refletir juntos, Para nós refletirmos juntos nessa noite. Uma passagem muito conhecida, muito famosa, que fala sobre essa questão de ansiedade, mas que ela tem um contexto, ela está dentro de um contexto maior aqui, o trecho específico ele está falando sobre isso, mas existem algumas coisas em jogo aqui, talvez maiores do que a própria grande crise da ansiedade, ou que, na verdade, por não ser observado, é o que leva às grandes crises, às grandes preocupações. Então, bom, só para situar os irmãos, a gente está bem no meio do Sermão do Monte, entendendo que ele termina no capítulo 7, começa no capítulo 5, então nós estamos aqui no meio do Sermão do Monte. Jesus está tratando sobre um monte de coisas aqui,
sem querer fazer piada, né, de monte e monte, mas é um monte também de coisas. E aqui no capítulo 6, então, ele falou sobre as esmolas, ele falou sobre como orar, ou ensina a orar, não é? E aí aqui a gente tem a oração do Pai Nosso. E sobre o jejum, verso 16. E normalmente quando a gente vai pregar e se quer falar sobre o tema de ansiedade, a gente pula direto para o verso 25. Só que o verso 25, né, por isso vos digo, não fiqueis ansiosos. O verso 25, ele está intimamente ligado com tudo que é dito a partir do verso 19. Intimamente ligado. E aí você diz, mas espera aí, o verso 19, parece que ele está falando então sobre juntar tesouros na terra e coisa e tal. E aí também é um outro trecho que, vamos dizer, é muito comum a gente ver sendo citado ou às vezes pregado para momento de oferta, né? Ou algo assim, não ajunteis tesouro na terra e tal. E, bom, irmãos, é isso mesmo. Não deixa de ser. Mas, novamente, a questão é o que é maior e que está por trás disso. Ele começa dizendo, então, sobre esse ajuntamento de tesouro. A gente tem que lembrar também o seguinte, irmãos, esse trecho aqui do Sermão do Monte, de maneira muito especial, é claro que em alguns momentos ele vai falar contra os fariseus e contra os religiosos, mas a gente tem que entender o seguinte, Jesus está falando para discípulo, tá? Jesus está falando para discípulo. Os discípulos, então, eles devem enfrentar uma série de preocupações diárias. Todos os dias nós vamos ter problemas, todos os dias. Só que isso tem o potencial de nos levar a nos aproximarmos mais do reino de Deus e da justiça, ou menos. Ou menos. E nesse trecho, então, específico, Jesus começa falando sobre riqueza. Sobre riqueza. Bom, a gente tem ouvido as discussões, né, sobre a situação caótica que vivemos por causa da pandemia e criaram, né, ou assim, criou-se uma dicotomia absurda do que é mais importante, se é a vida ou o trabalho. Bom, lógico que a vida é extremamente importante, mas também sem o trabalho o povo vai morrer de fome. Enfim, há uma dicotomia criada que não deveria existir. Que não deveria existir. E é interessante como é que o evangelho, ele sempre é o extremo centro de tudo. Sempre o extremo centro, né? Você tem uma ponta que afirma que a vida está determinantemente acima de qualquer coisa. Você tem no outro extremo dizendo que sem o trabalho não há vida, porque vai morrer. E você tem o caos instalado, e você tem no centro o evangelho, e que vai começar dizendo o seguinte, veja, a nossa vida, ela não depende exclusivamente nem de nós mesmos e não depende também do nosso trabalho. É muito interessante isso, porque isso aqui é um tapa na cara da direita e da esquerda. Isso aqui é um tapa na cara de quem realmente acredita que a manutenção da vida ou a própria sobrevivência diante de um caos depende da sua atuação pessoal. E também é um tapa naquele que diz que se não se enfrentar tudo e todos, né, para que haja trabalho e aí haja então os meios para a sobrevivência, que é a comida e a bebida, vai todo mundo dançar. E Jesus ele começa batendo no martelo primeiro do dinheiro, para depois ele vai falar da vida. Mas veja, começa então dizendo sobre o acúmulo do dinheiro. E é interessante que ele vai dizer o seguinte, ele faz o contraponto, né, entre terra e céu.
os tesouros do céu e os tesouros da terra. Espero que vocês estejam com o texto em mãos aí para poder acompanhar também. E em alguns momentos eu vou, inclusive, pedir para que vocês abram textos para a gente poder ler junto, tá? Mas ele começa fazendo esse tesouro do céu, tesouro na terra, e ele fala, olha, não acumulem para vocês tesouros na terra, e ele vai dizer por quê. Ele dá 3 motivos, traça, ferrugem e o ladrão. E é interessante Jesus começar pela traça, e eu não sei se vocês já perceberam a ironia disso, tá? Tem gente, inclusive, que vê Jesus e vê o próprio Deus, né, como alguém muito carrancudo. O cara tá sempre... Vocês já viram esses filmes de Jesus? Tudo... Olha, por exemplo, o do Mel Gibson eu acho legal. Do Mel Gibson eu acho que é legal. Tem outro filme chamado Ressurreição. Já falei muito desse filme. Acho espetacular, recomendo. Tá? Agora, vocês já viram esses filmes, esses outros filmes de Jesus, mais antigos e tal, que tem aquele ator, que tem aqueles atores, né, que parece que Jesus está o tempo todo com a mão assim, com a cabeça de lado e olhando pro alto? Já viram isso? Esse que a Tainá comentou, eu não vi ainda. Mas se ela está indicando, vale a pena a gente ir atrás também. Mas de maneira geral, os filmes mais antigos é aquele Jesus, né? E detalhe, ele fica com a cabeça pro alto e com a boca meio aberta, assim. Né? É aquela coisa, aquele ar, né? Aquela coisa assim. E aí se cria esse Jesus, né? Aquele Jesus magro, branco e pálido, né? E triste. Só que Jesus, ele faz o tempo todo, em vários momentos, muitas ironias. É interessante como é que Jesus ele utiliza, inclusive, do humor para dizer certas verdades. Né? Existem verdades que são tão duras, que às vezes somente com humor é possível que as pessoas compreendam a situação. E ele começa dizendo o seguinte, olha, uma mariposa, uma traça, né, um bichinho minúsculo, ele é simplesmente capaz de destruir toda a construção da tua vida. Você percebe como é que você... E aí porque ele está falando, lembre-se, com discípulos. E o que é o discípulo? É aquela pessoa que viveu a vida inteira longe de Deus, longe do Cristo e do Pai, né, e do Espírito, lógico. E agora ele precisa entrar numa nova pegada, numa nova caminhada. E quer dizer, o Sermão do Monte é isso. Então, assim, às vezes a gente também tem a ideia de que o cristão é aquele camarada perfeito. A gente tem a ideia do cristão assim, olhem pra mim, ó. Né? Aquele olhando pro alto. A gente tem essa ideia. Mas, gente, cristão é gente que peca. E peca feio. E comete erro. E a palavra de Deus, o próprio Cristo e aqueles que o Senhor envia, que são seus pastores para cuidar das suas ovelhas, a gente, o nosso lema é: estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso. Jesus está lidando, então, com homens e mulheres que estão se aproximando do Pai por intermédio dele. E ele está dizendo, vocês conseguem reparar que vocês têm dedicado a sua vida, e não só dedicado, mas vocês se prendem e realmente se preocupam, e vocês criam casos, vocês criam brigas, vocês, inclusive, não são nem generosos, porque vocês se apegam como se a sua vida dependesse de algo que basta um bichinho. Eu talvez possa errar aqui o termo técnico, porque eu não sou biólogo, né? Então eu não sei se a traça, qual seria a classificação dela, né? É um inseto, enfim, mas é um bichinho, né? Que pode simplesmente destruir tudo. E a gente tem que entender que numa cosmovisão judaica, no contexto judaico, os bens e as posses refletem a vida. Refletem vida. Né? Então, por que isso? Porque, assim, um exemplo, tá? Benjamin está lá com seus 87 anos. Benjamin, fale sobre sua vida. Me mostre sua vida. Ele vai mostrar o fruto da vida dele, as posses, tudo que ele construiu. Essa é a mente do oriental, né? Naquele contexto. Creio que até hoje.
que os seus bens e as suas posses refletem a sua vida, porque é fruto da sua vida. Por isso a história do filho pródigo, que quando ele pede parte dos bens, é como se ele matasse o pai, né, no seu coração. Por isso que o jovem rico não quis seguir a Jesus, porque abrir mão dos seus bens era abrir mão da própria vida, da construção da sua vida, por causa desse contexto. E aí Jesus está dizendo, então, vocês realmente estão preocupados com o tesouro, que basta um bichinho para destruir. Um pequeno bichinho. Aí ele fala no segundo exemplo, e as nossas traduções traduzem como ferrugem, tá? Mas a melhor tradução não seria ferrugem. A palavra aqui, desse material que corrói, que destrói, está traduzido como ferrugem, mas é uma palavra que, na verdade, seria algo que consome qualquer coisa, até dente. Tipo, uma cárie seria essa palavra que nas nossas traduções traduz como ferrugem. Entendeu? Mas não é bem ferrugem, porque aqui Jesus ele não está preocupado somente com o metal. Os tradutores colocaram como ferrugem por causa da ideia do tesouro. Mas não é ferrugem somente de metal. Mas assim, o que Jesus está dizendo é que existem coisas nessa vida, como um bichinho, ou como elementos da natureza, que podem consumir e esfarelar um câncer. O Douglas colocou, um câncer seria uma aplicação do que está traduzido como ferrugem. Ou seja, Jesus começa de um pequeno bichinho para algo maior que consome e esfarela e destrói, e chega ao próprio ser humano como um ladrão, né, que rouba e furta. Mas no céu não tem nada disso. E aí no verso 21 ele vai dizer, onde está o seu tesouro, está o seu coração aí também. Então Jesus está começando a martelar no coração dos discípulos. Tá? Os olhos são a candeia do corpo, ou seja, a ideia de que os olhos são a janela para a alma. Né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com o que nós assistimos. Muito cuidado com o que nós nos propusemos a assistir, a participar e, às vezes, até mesmo compartilhar. Por quê? Porque por mais que você tenha determinada maturidade para determinada coisa, né, nós vamos ter outros textos do apóstolo Paulo falando sobre o cuidado com os mais fracos, né, na fé. Por quê? Porque aquilo que os olhos veem podem trazer cobiça ao coração. Então, se os olhos forem maus, todo o corpo será cheio de trevas. Então, Jesus está construindo esse argumento para chegar no verso 25 e diante. Tá? E mais, ele vai falar sobre os dois senhores. Não se dá para servir aos dois senhores. Porque de tudo, quando ele diz, portanto eu lhes digo, é como se ele fosse dizer, falei que vocês não precisam se preocupar com o que pode ser simplesmente destruído e consumido nesse mundo, mas se preocupem com o que pode ser construído no reino de Deus. E aí Jesus vai desenvolver melhor o argumento mais embaixo. Se preocupem com isso, cuidado com o que vocês olham, porque o que vocês olham trazem cobiça e podem trazer trevas. E mais, tenha muito claro a quem você serve. A quem de fato você serve. Porque não é possível servir a dois senhores. Você vai servir a um e vai desprezar o outro. E é interessante que, num primeiro momento, a gente pode aplicar isso a qualquer coisa. A qualquer coisa. O seu filho pode ser um senhor na sua vida, sabia? Seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, seu trabalho pode ser um senhor na sua vida. Qual é a ideia? Em que você pode colocar alguma outra coisa que não o próprio Deus, impede igualdade com ele e tentando servir aos dois ao mesmo tempo. Só que Jesus ele fecha a questão do verso 24 determinando, não se pode servir a Deus e a Mamon, a Deus e ao dinheiro. Né? O pessoal usa muito esse trecho, né, para falar de oferta e coisa e tal, mas eles não estão errados, não.
Porque, de fato, a questão da oferta, a questão de dar, entregar generosamente, tem uma relação espiritual sim, mas não é aquela história, né, dê que Deus te devolverá. Não tem nada a ver com isso. Tem muito mais uma relação de confiança naquele que te mantém, porque essa é a ideia central do verso 19 até o verso 31. Você confia em quem? Não somente para manter a sua vida, como vida mesmo, mas para manter o que sustenta a sua vida. Às vezes nós podemos ser nossos próprios senhores, onde nós determinamos até onde vamos viver. E aí você tem, por exemplo, os casos de suicídios, infelizmente, os tristes casos em que a pessoa decidiu, né, até quando ela viveria. Ou podemos ser senhores da nossa vida dizendo o seguinte: é mais importante que eu trabalhe e possa contribuir com os irmãos ofertando. E não é. Não é o mais importante. É claro que isso é importante, mas não é o mais importante, né? Então, por que algumas traduções... Como é que está na tradução de vocês o verso 24, o finalzinho? Queria ouvir algumas traduções diferentes aí. NA, vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Deus e as riquezas. Verso 24, né? É verso... tá. Isso. Deus e as riquezas. E aí, outra versão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, e se dedicar a um e prezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. A minha versão. Perfeito. Perfeito. Então, Mamon é a tradução literal. É a tradução literal. Na verdade, não chega a ser uma tradução, né? Seria, no máximo, uma transliteração, mas a ideia original é Mamon. Mas por quê? Mamon estava linkado a essa questão da riqueza e tudo mais. Só que é muito interessante porque a palavra para dinheiro no grego é outra palavra. Por exemplo, a palavra para tesouro é outra palavra. Por que Jesus diz Mamon? E por que Mateus, quando registra, ele registra Mamon? Por causa de uma questão espiritual envolvida, onde quando você retém o seu dinheiro, na verdade você está dizendo a quem você serve. E que não necessariamente pode ser algo assim, sobrenatural, mas você serve a si próprio. E aí é por isso que Jesus vai dizer, portanto, diante de tudo isso que eu falei anteriormente, verso 25, eu lhes digo, não se preocupem. Não se preocupem. João colocou aqui pra gente, né? Hades também é um deus da riqueza. Interessante, eu nunca tinha feito esse link também, né? Hades como essa divindade grega, né? Mas ao mesmo tempo também é usado para a morte e afastamento, né? Eterno de Deus. Então é muito interessante também esse link de como que essa ideia de que precisamos de algo ou de alguém nessa terra em que visivelmente nos mantenha. E aí Jesus agora vai dar uma ordem, que é o não se preocupe. Não se preocupem. No verso 25. Então nós temos aqui um imperativo, uma ordem. Jesus está deixando claro para os discípulos que a gente tem que obedecer isso. A pergunta é, irmãos, vamos lá. Entramos agora em mais 10 dias de quarentena, né? Eles usaram o nome feriado, mas é isso. Mais 10 dias, né? Já passamos de um ano e algumas semanas já do início dessa pandemia. Pergunto para vocês, como é que vocês veem esse texto? É fácil isso para vocês? Ou o que eu queria ouvir a percepção de vocês sobre o verso, rapidamente, né?
não vamos nos prolongar nos discursos, mas sobre esse verso 25. Alguém gostaria de contribuir com alguma observação? Pastor, na minha opinião, no meu pouco entendimento, eu entendo o seguinte: ele diz que não andeis preocupado com o que deve comer, que a vez de beber. Jesus está dizendo que, enfim, a resposta final eu vi aqui no 33, que a gente tem que buscar primeiro o reino de Deus, e que Deus sabe que nós precisamos de todas essas coisas, comer, beber, até o trabalho. Isso, quando nós buscamos o reino de Deus, Deus faz tudo isso, porque sem Deus não temos nada disso. Assim, uma coisa prévia, rápida. Quando Jesus falou que sem eu nada podereis fazer, está incluído mais ou menos aqui. Perfeito. Porque se você buscar todas essas coisas com ansiedade, não buscar Deus, não adianta nada. Perfeito. Tem nada disso. Ok, é só isso que eu queria falar. Perfeito. Bom, muito bom. Obrigado. Irmãos, alguém mais? Pois é, tem um detalhe nesse texto. Na verdade, alguns detalhes. Que se ele não for bem compreendido, eu acho que leva ao desespero, tá? Eu acho que leva ao desespero. Principalmente quando a gente olha para o verso 25 e percebe que isto aqui é uma ordem. É uma ordem. Não andeis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo com o que vestireis. Não é... Bom, vamos parar aqui. Então, assim, eu acho que talvez muitos... Eu já falei isso, né, em vários momentos de pregação, que quando você não entende o evangelho, e você não consegue aplicar o evangelho à palavra de Deus como um todo, você meio que desiste, porque assim, se o cara não tem o conhecimento do evangelho ou sabe aplicar, ele desiste, porque assim, vamos ser honestos, alguém aqui, isso é uma ordem, tá? E é uma ordem no padrão 10 mandamentos. Por que uma ordem no padrão 10 mandamentos? Porque, cara, quem é que tá mandando? É Deus. Simples assim. Jesus está mandando a gente fazer isso aqui. Vamos lá. Alguém aqui não fica ansioso quanto à vida e quanto ao que vai comer, beber e vestir? Alguém não fica? Entendendo que, deixa eu explicar o que é a palavra ansioso, tá? A palavra ansioso aqui, ela é um sentimento de intensa preocupação e inquietude. É intenso, tá? É uma ideia de uma terrível ansiedade. E sabe aquela ansiedade que ela vai se tornando patológica e a pessoa tem que, inclusive, entrar com medicamento? Sim, existem pessoas que precisam de medicamento por uma questão também fisiológica, né? Por uma questão de falta de determinadas questões do corpo, do cérebro. Vamos resumir aqui, porque, enfim. Mas existem pessoas que elas vão entrando numa ansiedade terrível e há uma necessidade, a pessoa começa com maracujina. Toma água com açúcar, toma maracujina, irmão, tá passando não tô conseguindo dormir não. Por quê? Porque olha só, porque eu tenho que pagar a conta amanhã e o cara mandou fechar minha loja. Como é que eu faço? Mas vai me cobrar imposto. Enfim, ou não tô conseguindo dormir. Por quê? Porque, olha, os últimos 3 meses eu sobrevivi de cartão de crédito. Mas agora não tem como pagar o cartão bloqueou. Eu e meus filhos vão passar fome.
É lógico que isso é lícito, tá? Eu só estou usando como exemplo de coisas que vão levar a um crescente dessa ansiedade. E é interessante, irmãos, como é que essa palavra ela se repete em outros textos, em outros contextos, mas para a gente ver o peso dessa palavra. Eu vou pedir para 3 irmãos abrir aí 3 textos para ajudar a gente. Alguém abre aí para a gente Mateus 10, 19. Outro abre para a gente Lucas 10, 41. E um outro abre para a gente em Filipenses 4, 6. Vamos ler nessa ordem aí. Quem achou aí? Mateus 10, 19, pode ler para a gente. Quando levarem vocês para serem julgados, não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados com o que deverão dizer ou como irão falar. Quando chegar o momento, Deus dará a vocês o que devem falar. A palavra preocupado foi uma tradução do termo correto, que seria ansiosos ou ansiedade. Então vamos ler do jeito certo? Como é que lê de novo, por favor, Israel. Quando levarem vocês para serem julgados, Isso. não fiquem ansiosos. Sim. Não fiquem ansiosos com o que deverão dizer ou como irão falar. Até aí, porque o Espírito vai ajudar. Então, olha só, qual é o contexto, irmãos? O contexto aqui não é assim, eu vou ali na praça evangelizar e eu fiquei meio preocupado. Aí uma pessoa me fez uma pergunta, eu fiquei meio preocupado. Meu Deus, e agora? O que eu vou falar? Não é isso. O contexto aí é o seguinte, olha só. Te arrancaram da tua casa. Tu estava em casa fazendo a oração do jantar, sei lá, com a família, todo mundo de mão dada. De repente os caras arrombaram tua porta e te pegaram e te levaram para você falar sobre a tua fé, porque tu vai ser preso. O que o texto essa é a ansiedade, é assim, meu irmão, tu vai ser preso, tu pode ser morto. E isso está gerando em você uma tensão e uma agonia profunda. E aí o texto, Jesus está dizendo, não entrem nessa, não deem vazão a isso, porque isso vai acontecer. É meio que Jesus está meio dizendo assim, olha, gente, diante de uma situação dessa, isso é normal, isso é natural, vai acontecer isso. Mas você tem capacidade de não deixar isso extravasar de um determinado limite. E nesse contexto da prisão e do testemunho do evangelho, ele vai dizer, o Espírito vai trazer. O Espírito vai trazer. Mas o que eu estou frisando aqui é o contexto e como que a palavra está sendo utilizada. Entenderam? Para que vocês entendam que é a mesma coisa aqui no verso 25. É essa tensão. Lucas 10, 41. Por favor. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. Mesma coisa. Marta, Marta, você está terrivelmente preocupada, inquieta, você está tensa. Teu mestre está aqui, diante de você, e você está terrivelmente inquieta. Agora, o apóstolo Paulo, ele também vai tratar desse problema e até, inclusive, já trazendo uma luz para esse problema. Quem abriu aí puder ler para a gente? Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, Paulo ele usa a mesma palavra, traduziram bem, né, a palavra, e ele vai dizer, olha, como que você diante de Deus vai impedir que extravase para a ansiedade pecaminosa. Então, o tempo todo, os textos estão dizendo isso pode e vai acontecer em momentos tensos. Tá? Às vezes, por motivos lícitos, que é o caso de Mateus, da prisão, Mateus 10. Às vezes, por motivos tolos, que é o caso de Lucas 10, de Marta. Mas, de tudo, Paulo ele já está dando aqui para a gente uma solução. Que pode ler o finalzinho, Naldo, que eu não estou com o texto aberto?
Vou ler de novo. Sim. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Ser tudo conhecido diante de Deus coloca diante do Senhor com oração e súplica e ação de graças. Então não é só a oração, não é só a petição, mas é saber para quem você está pedindo e já ser grato, até mesmo se ele não responder. Como a gente encontra em vários salmos, não é? Em que o salmista está lá em angústia, o Salmo 42, por exemplo, o salmista está lá em angústia e ele vai chegar ao final do salmo e Deus não falou nada. Deus não falou nada. Mas o salmista, ele vai repetir 2 vezes no Salmo 42 e depois no Salmo 43. Porque está batida a minha alma, confia no Senhor, eu ainda o louvarei. Fé, firme fundamento nele. Certeza nele, tá? Mas então, essa é a ideia. Essa é a ideia. Volto à pergunta crítica para vocês. Alguém aqui consegue cumprir essa ordem, que é padrão 10 mandamentos de Jesus? Eu já vou dizer para vocês que eu sou um fracasso nisso aqui. Eu sou um fracasso. Eu fico ansioso com a vida. Fico ansioso com o que vou comer, com o que vou beber e com o que vou vestir. Vestir até que nem tanto. Na verdade, eu estava comentando com o Naldo um dia desse, né? Mas, praticamente quase metade da minha vida eu comprei mais livro do que roupa. Quer dizer, eu não me importo muito com roupa, né? Mas já está na hora de parar um pouco com o livro, que já não cabe. Mas eu fico ansioso. Eu não cumpro isso aqui. Eu não... Gente, vocês conseguem entender? É uma ordem de Deus, padrão, não matarás. É mesmo padrão. É um imperativo. Eu não consigo cumprir isso aqui. E eu tenho minhas dúvidas se alguém aqui cumpre. Eu tenho as minhas dúvidas. Irmãos, é lógico que existe a preocupação lícita, né? Por exemplo, a gente continua fazendo seguro de carro, né? Alguns fazem seguro de vida para a esposa, para os filhos ou para o marido. Então, assim, existe uma preocupação que é lícita, que é esperada, né? Temos que ser prudentes, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. Então, há uma preocupação que é lícita. A gente continua saindo de casa e passando a chave, se possível, 2 vezes e botando cadeado. Né? Agora, existe uma preocupação que é pecaminosa. Que ela é equivocada, ela é desproporcional. Ela pode ser equivocada, porque você não sabe de fato todo o contexto, e você está dando vozes e vazão a outras vozes, e não ao próprio Senhor, e nós vamos ver isso aqui. Tu está dando vazão ao William Bonner, sabe? Ou está dando vazão ao Bolsonaro. Tu está dando vazão a vozes, e não ao Senhor, para conduzir a sua vida. Então ela pode ser equivocada e a sua vida está destrambelhada por um equívoco. Ela pode ser desproporcional, no sentido de que não era tudo aquilo, ou não era tudo aquilo exatamente porque você desconsiderou o Senhor, e aí você transformou aquilo em algo além do que deveria ser. O ponto é que a ansiedade, a preocupação, ela se torna pecaminosa quando ela claramente demonstra falta de confiança em Deus. E aí aquilo que eu já falei nos estudos de quarta-feira, e olha, eu fico feliz, somos 24 pessoas, 24 logins, né? Alguns, né, com mais 2, 3 pessoas na mesma sala, e fico muito feliz desse número, e gostaria demais, irmãos, de ver esse número na quarta-feira também. Porque a gente está tratando disso, toda quarta, de temas assim. E toda quarta eu tenho dito que determinados pecados na nossa vida, na verdade todos, mas tem relação com falta de fé.
Mas falta de fé em que sentido? Não somente no evangelho. E eu vou mostrar isso para vocês, como é que a gente cumpre as ordens de Deus, como é que a gente cumpre os imperativos a partir do evangelho. Porque sozinho você não vai cumprir. Eu não cumpro isso aqui. Eu não cumpro isso aqui. Eu tô fora disso aqui. Eu tô fora. Por mim mesmo, né? Eu estou fora. Mas o problema não é somente a falta de fé no evangelho ou o esquecimento do evangelho, mas é a falta de fé na interpretação que o evangelho dá a toda a palavra. E, consequentemente, vai ser falta de fé na palavra. E, novamente, porque a gente já falou sobre isso numa quarta-feira, isso aqui não se trata de uma crítica a pessoas que estão preocupadas e ansiosas, ou uma crítica a pessoas que olham para determinados textos bíblicos e não levam eles realmente como deveriam. Mas se trata de uma fala pastoral a partir da própria palavra de Deus. Porque no final a gente tem que sempre fazer aquela pergunta: meu irmão, ou você crê ou você não crê na palavra de Deus. Não tem uma tangente. Ou você crê ou você não crê. Ou você lê o texto sagrado e tem fé de que o Senhor, de fato, é aquele que se revela no texto e mantém o que ele se revelou, ou como ele se revelou. Ou você lê aquilo, acha bonito, mas continua conduzindo a sua vida a partir da sua própria vista, dos seus próprios olhos, e isso não é fé, segundo Hebreus. Isso não é fé. Né? A fé é o firme fundamento do que não se vê. Então, a partir disso, Jesus vai fazer uma pergunta que vai pressupor uma resposta imediata. Qual é a pergunta? Não é a vida mais importante do que a comida, o corpo mais importante do que a roupa? Irmãos, qual deveria ser a resposta natural para essa pergunta? Sim. Todos concordam ou não? Alguém tem... Não seria a vida mais importante que a comida e o corpo? Que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? A resposta natural é sim. A vida é mais importante que a comida e o corpo é mais importante que a roupa. Qual é o pressuposto de Jesus aqui? O pressuposto é esse. Se Deus me deu vida e corpo, não há dúvida de que ele vai me dar também comida e roupa. Esse é o pressuposto. E aí a gente tem que lembrar do padrão Gênesis. Qual é o padrão Gênesis de Deus? Como Deus se revela em Gênesis. Nós vimos isso em todos os textos, praticamente todos os textos até agora de Gênesis. Deus cria e na sequência ele completa, ou ele preenche o seu projeto. Deus nunca faz tudo. Sabe? Assim, pô, tá feito, né? Abracadabra, tudo. Não. Ele cria céus e terra, é sem forma e vazia, e aí ele começa um longo processo. E aí você pergunta, poxa, mas Deus não poderia, num estalar de fazer acontecer? Poderia. Só que ele se revela a nós, humanos ansiosos, que caímos em Gênesis 3, que estamos afastados dele. Deus se revela a nós, ansiosos, como alguém que não tem pressa. Ele não tem pressa nenhuma. Irmãos, isso às vezes é de arrancar os cabelos com Deus. Às vezes o Vicente arrancou também, né? É de arrancar os cabelos, porque o Deus que nós servimos é um Deus que não tem a menor pressa. Meus irmãos, às vezes é desesperador. Deus não tem pressa. Ele começa um projeto e vai preenchendo. E ele fala assim, olha só, ou você confia em mim ou não confia. Ou você está comigo ou não está. Ou você está comigo ou você está por conta própria. Esse é o padrão dele em Gênesis. E esse é o padrão, esse é o pressuposto de Jesus. Vem cá, ele já te deu a vida. Só que para manter a vida você tem que comer.
Você tem que comer. Senão tu morre. Se ele te deu a vida, ele não vai prover? Vai. Se ele te deu o corpo, ele vai completar o que é necessário? Vai. E aí Jesus então vai apresentar alguns exemplos sobre como o Pai Celeste se preocupa com as suas criaturas. E ele começa de uma maneira linda, né? As aves. E esse é o nosso Jesus, né? Às vezes nós, e para aqueles que gostam de teologia, né? Às vezes nós somos muito duros, muito crus em certas coisas, né? Somos pedras frias de mármore. E aí a gente olha para Jesus e Jesus faz teologia apontando para o campo, apontando para a árvore, sabe? Tu já evangelizou alguém apontando para a árvore, apontando para o sol, sei lá, sabe? Apontando para a água, olha a água, coisa maravilhosa, um calor desse. Jesus, ele é leve. Ele é leve. Irmãos, eu sei que às vezes eu sou pesado. Eu sou pesado. Eu sou, às vezes essa teologia de mármore, ela encrosta. E não é que não deva ter. Mas, cara, a teologia pesada, ela tem que te levar para a vida, para a leveza. Né? Eu quero que nós sejamos uma igreja leve, mas profunda. Mas leve. Então Jesus, as aves, olha para as aves. E eu consigo ver Jesus rindo aqui, tá? Jesus, ele tá rindo, ele falou assim, olha só, você tem a vida, você tem o corpo, você está preocupado. Olha as aves. Os pássaros investem energia, naturalmente. Os pássaros, eles vão investir energia, aquilo que é natural a eles. Os pássaros têm os seus instintos, eles vão construir seus ninhos, eles vão buscar comida para os seus filhotes, mas o ponto de Jesus é que é Deus quem de fato alimenta. É Deus que alimenta. As aves vão buscar o alimento. Ou seja, o cara também não está em casa, né? Esperando os R$600 do governo, né? Mais 600, né? Mas o cara, ele não está em casa de braço cruzado ou entrou no movimento MST, né? Que, diga-se de passagem, 14 anos de governo deles e até hoje são sem terra, mas isso é outro papo. Mas o cara não entra nesses movimentos e ficam esperando. Não fica. O evangelho é o extremo centro de toda essa loucura. Não tem direita, não tem esquerda. É tudo do inferno. Direita e esquerda. O evangelho está no meio, sabe? Eu tenho particularmente colocado na minha mente como construção ministerial fazer que quem é de direita pense que eu sou de esquerda e quem é de esquerda pense que eu sou de direita. Pronto. Tá todo mundo confuso porque o evangelho é isso. O evangelho é isso. Alguém abre aí pra gente, por favor, Salmo 104 e faça a leitura do verso 10 a 16, por favor. Não se desviará nem para a direita nem para a esquerda. Essa é a ideia. Salmo 104, verso 10 a 16. Se puder ler para a gente. Faz as fontes derramarem água nos vales, e os riachos correm entre os montes. Todos os animais bebem dessa água, e os jumentos selvagens matam a sede. As aves fazem ninhos junto aos riachos e cantam entre os ramos das árvores. De tua habitação celeste envias chuva sobre os montes e enches a terra com fruto do teu trabalho. Fazes o pasto crescer para os animais e as plantas para as pessoas cultivarem. Permites que da terra colham seu alimento. Vinho para alegrar o coração, azeite para fazer brilhar a pele, pão para dar forças. As árvores do Senhor são bem cuidadas, os cedros do Líbano que ele plantou. Irmãos, não dá para ler esse salmo. Lógico, está falando de Deus, né? É Ele quem faz tudo isso. É Ele que mantém, é Ele que dá. Irmãos, não dá para ler esse salmo sem abrir um sorriso.
Porque esse Deus que está fazendo tudo isso aí que o Salmo está dizendo é o nosso Deus. E eu gosto dessa ideia de nosso, né? A ideia da posse. Nós somos dele e ele é nosso. Serei seu Deus e vocês serão meus filhos. Essa ideia de posse. Não dá, irmãos, para ler um salmo desse sem, no meio do salmo, você abrir um sorriso. E aí vem então a pergunta: vocês não valem muito mais do que eles? Vocês realmente não valem muito mais? E é muito interessante como é que o evangelho ele vai pegando o homem caído, triste, esgotado, sem autoconfiança, sem com baixa estima, com baixa autoestima. Ele faz uma pergunta dessa para o homem: você não vale muito mais do que esse pássaro? Alguém abre aí para a gente, por favor, Salmo 8. Leia para a gente, verso 3 a 8. Jesus está dizendo: vocês não valem mais. E esse salmo vai mostrar quem nós somos. A coroa da criação de Deus e administradores de Deus. Quem puder fazer a leitura para a gente. Salmo 8, do verso 3 a 8. Quando olho para o céu e contemplo a obra de teus dedos, a lua e as estrelas que ali puseste, pergunto: quem são os simples mortais para que penses neles? Quem são os seres humanos para que com eles te importes? E, no entanto, os fizestes apenas um pouco menores que Deus, e os coroaste de glória e honra. Tu os encarregaste de tudo que criaste, e puseste sob a autoridade deles todas as coisas, os rebanhos, o gado e todos os animais selvagens, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que percorre as correntes dos oceanos. Ó Senhor, nosso Senhor, teu nome majestoso enche a terra. Vocês que estão sendo descritos no Salmo 8 não valem mais? Você acha mesmo que Deus não vai cuidar de você? Deus cuidará adequadamente das nossas necessidades. E isso é outra coisa, meus irmãos, que às vezes é de arrancar o cabelo. Porque Deus sempre dá na medida exata. Nem mais, nem menos. Mas sempre a medida exata. A gente lembra, por exemplo, do povo no deserto, né? Após a fuga do Egito, a libertação do Egito. E Deus dava a quantidade de alimentos para eles, o maná que vinha do céu, necessário para aquele dia. Não é à toa o pão nosso de cada dia nos dá hoje. É na medida exata. E no sábado eles não podiam colher. Então na sexta, Deus mandava para a sexta e para o sábado. Na medida exata. Deus é zeloso, é cuidadoso e é extremamente meticuloso. Por quê? Para a gente não ficar mal acostumado. Porque nós somos ansiosos. Porque nós queremos guardar e reter para garantir. Lembra de uma pregação que eu falei que a gente guarda o nosso santinho no bolso? A gente guarda o nosso santinho, a gente guarda, tipo assim, olha, eu confio em Deus, mas se alguma coisa der errada, eu tenho um negocinho aqui separado. Aí quando tu menos espera, Deus vai lá e tira. Cara, olha, eu já passei umas com Deus aí que não foi mole não. Deus vai lá e tira. Para você deixar de ser besta. E confiar nele. Verso 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Meus irmãos, então ele falava sobre os bens, né? O tesouro, o sustento, aquilo que... o alimento. Agora ele vai falar diretamente da vida. Você realmente não percebe que você tem deixado de agir de maneiras melhores por uma preocupação extremada ou fazendo inimizades por dar ouvidos a quem não devia?
por mais que você esteja terrivelmente ansioso, eu vejo Jesus rindo aqui, tá bom? Assim, aquele sorriso assim. Isso vai acrescentar 1 hora a mais à sua vida? Se preocupar não irá prolongar a nossa vida. Não vai. No Brasil já morreram mais de 300 mil. Ok. Nada fugiu do plano de Deus. Absolutamente nada fugiu dos planos de Deus. Você tem medo de morrer? Jesus está falando com seus discípulos. Você tem medo de morrer? Eu mostrei para o Sérgio e para o Marcelo essa semana um cantor, né? um irmão, um artista, que morreu em... Eu não me lembro a data. Morreu em 80 e pouco. O nome dele era Janires. Não sei quem eu já ouvi falar em Janires. É espetacular. Eu acho espetacular o trabalho dele. E ele estava num evento de evangelismo de jovens, ia ter lá a apresentação da banda dele e tal, mas era um evento, né? E ele parece que esqueceu um violão, alguma coisa, ele pegou o ônibus, o evento ia ser no dia seguinte, ele pegou um ônibus para Minas, acho que ele estava em São Paulo, algo assim, e no caminho houve um acidente, e somente ele e mais uma pessoa morreu. Cara, tu vai ver a história dele, Janires. O cara era um cara que ele não se encaixava em nenhum segmento cristão organizado, sabe? Estático. Ele não se encaixava. Ele era um hippie que se converteu. O sujeito só andava com camisa aberta até assim, no meio do peito, sabe? Inclusive o primeiro CD deles, do Rebanhão, a capa foi censurada, não sei quem sabe disso. A capa original, ele tá com a camisa aberta. A banda cristã. Ele tá com a camisa aberta, aí na capa tem uma tarja preta naquela foto, aquele disco. Esse era o Janires. Só que os testemunhos dos amigos é que ele não subia em lugar nenhum para cantar ou para pregar sem não ter estado, pelo menos, um longo tempo de joelhos. Ele não subia para cantar ou para pregar sem ter estado atrás do palco por um longo tempo de joelhos. O Senhor o tomou para si. O Senhor o tomou para si. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Alguém abre para a gente, por favor, em Jó, capítulo 14, verso 5, e outro abre para a gente em Salmo 139, verso 16. Pode ler, pastor? Pode. Visto que os seus dias estão contados, contigo está o número de seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Salmo 139, verso 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Você tem medo de morrer? Eu vou fazer a pergunta que fizeram para o John Wesley. Uma pergunta feita pelos irmãos morávios. Amigo, você já ouviu falar em Jesus? Para quem não sabe o contexto disso, John Wesley
que foi podemos chamar de o fundador, né, da Igreja Metodista, John Wesley, ele sai da Inglaterra, vai para a Nova Inglaterra com o objetivo de evangelizar os índios. E depois de alguns anos, de um período, ele volta frustrado porque não conseguiu nada. E no navio da volta, ele está com alguns irmãos puritanos no navio e tem uma tempestade terrível em alto mar, terrível mesmo, e John Wesley se agarra desesperadamente e ele olha para os irmãos morávios e eles estão lá tranquilamente orando. E ele chega para eles e falam: vocês não têm medo da morte? E os irmãos morávios, um dos irmãos pergunta para ele: meu amigo, você conhece Jesus? Você tem medo de morrer? Mas como assim? Por que a sua vida está assim? E aí volta aquela máxima. Vou ler aqui na versão que eu separei, tá? Jó 14:5. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número dos seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Ou seja, vai morrer quando o Senhor determinou que vai morrer. Não é o seu cuidado que está te mantendo, não. E não é a sua falta de cuidado que faz de você o mais espertinho do que todo mundo. Mas o Senhor estabeleceu o número dos seus meses e você não vai passar disso. E também não vai ser menos do que isso. Salmo 139:16. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Pergunta, irmão, ou tu crê nisso ou não crê? Ou tu tem fé ou não tem? Ou tu vai cantando louvores para a glória. Se um de nós pegar Covid e foi entubado e vai para a glória e vai feliz, ou não é crente, cara? Sabe, é John Wesley, os irmãos moráveis. Conhece Jesus? Conhece Jesus? Porque é bom estar com ele. Irmãos, num certo sentido, é melhor estar com Jesus do que nas eleições de 2022, que vai ser um inferno isso aqui. Vai ser um inferno isso aqui. É melhor estar com ele. É lógico. A gente faz as palavras de Paulo também das nossas palavras. Que o Senhor, então, enquanto nos mantém aqui eu estou parafraseando, lógico, que coloque amor em nossos corações em relação aos perdidos, em relação aos que ainda precisam ser discipulados e crescerem na fé. Então que a nossa vida seja útil para a glória de Deus. Mas é melhor estar com ele. É melhor estar com ele. A preocupação não prolongará a sua vida. Por que tu está preocupado? Além do necessário. Não é que não deva ter a preocupação. Mas, novamente, ou você crê nisso aqui ou não crê. Por isso, as afirmações de que às vezes pecamos é por falta de fé. Fé em que? Tu olha o texto bíblico e não acredita. Jesus fala das roupas. Meus irmãos, as roupas. Jesus apresenta uma segunda razão para que seus discípulos não estejam ansiosos. Vejam. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já viram os lírios do campo? Alguém aqui já viu o lírio do campo? Deixa eu compartilhar um negócio aqui. Tá aparecendo aí para você, João? Alguma coisa? Não? Ué, o que houve? Ela toda preta. É, aqui também para mim ficou. Ué. Tá, achei. É que estranho. Vamos tentar novamente. Se não der certo, a gente
E agora? Sim, Pareceu? agora beleza. Legal. Legal. Peraí. Tá. Os lírios do campo, dependendo do local, da terra, de um monte de coisa, tem cores diferentes, né? Do tipo, enfim. Então, irmãos, é disso que Jesus está falando. Olha. Deixa eu ver aqui. Aqui. Estão vendo? Isso é um lírio do campo. Olha aqui. Ó. Olha que coisa linda, gente. Vamos lá, vou descer, tá? Ó. Ó. Qual é o verso? É o verso 28. Olhai como os lírios do campo crescem, não trabalham, nem tecem. Olha esse aí, meio laranja, meio vermelho, que coisa linda. Então, isso são os lírios do campo. Tá? Muito bonito esse aqui também, esse meio lilás, né? Mas esse campo aqui é lindo demais. Então Jesus ele está usando isso aí como exemplo. E aí olha o que ele vai dizer. Verso 29. Mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Vocês entendem o que Jesus está falando? Deixa eu simplificar. Vocês acharam bonito? Lindo? Certo? Muito. Salomão, na época de Salomão, ele foi o cara. O Barack Obama diria, este é o cara. É este aqui. Ele foi o cara. Riquezas e tudo mais, tá? Nem em todo o seu esplendor. Irmãos, se no domingo que vem eu for vestido com a roupa de Salomão pro culto, o que vocês vão achar? Estranho. No mínimo estranho. Entrou para Universal. Foi para Universal. Eu vou ter que te revistar na porta, porque eu não vou te reconhecer, né? Exatamente. Qual é o ponto? Qual é o ponto? Os lírios do campo, criados por Deus, são décadas, milênios, sei lá, antes de Salomão. Salomão, em toda a sua glória, hoje não tem a beleza que o lírio do campo criado por Deus tem. É isso. Toda a beleza do lírio manteve, porque é Deus que fez e mantém. Mas tudo o que foi feito, no caso aqui do exemplo, por Salomão, todo o seu esplendor hoje pra gente é lixo, mas o lírio do campo continua lindo. Lindo. Né? Em todo o esplendor do palácio de Salomão, Salomão não tinha papel higiênico, irmãos. Olha como é que seria a situação. E não tinha duchinha, não tinha lá o chuveirinho. Ele devia usar uma bacia, sei lá, algum papiro, algum troço assim, arranhando, sei lá. Todo o esplendor de Salomão não serve para nada hoje. Salomão não tinha louça. Salomão não tinha uma privada de louça. Ele tinha que sentar num buraco. Qual a ideia? Que mesmo com todo o seu esplendor passou, mas o simples lírio do campo foi mantido em toda a sua beleza. E se nós tivéssemos a chance de um dia ver isso aqui ao vivo, nós choraríamos e glorificaríamos a Deus. Porque Ele fez. E aí o verso 30. Se Deus veste, é Deus quem veste, assim, a erva do campo, que existe e amanhã é lançada ao fogo, né? A ideia é que isso vai murchar, vai estragar.
não vai vestir você? E aí Jesus dá aquela que eu já brinquei de Pedro, com Pedro, e posso brincar aqui com Jesus. Jesus dá aquela que se ele fosse um rapper, ele largava, ele falava, homens de pequena fé, largava o microfone e saía. Homens de pequena fé. A terceira razão para os discípulos não ficarem ansiosos é que isso é... Deixa eu ler, versos 31 e 32. Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, beber ou vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam. Os pagãos são aqueles que não acreditam ou não entendem o cuidado do Pai e ficam doidos com essas coisas. E aí Jesus está dizendo, eles são pagãos, mas a gente tem que lembrar lá no início do Sermão do Monte que Jesus está falando com os discípulos, Jesus está falando com a gente. Vocês não são mais como os pagãos, então assim, não vivam como os pagãos. Não vivam desesperadamente como os pagãos, sabe? Não vivam como, sei lá, não vivam como Queiroz, não vivam como Flávio, não vivam como Haddad, não vivam como Marina. Bom, Marina é crente, né? Então não vale ela como exemplo. Mas vocês entenderam a ideia. Vocês entenderam a ideia. Não vivam como pessoas que não conhecem a Deus e ou banalizam todas as coisas ou simplesmente escravizam todas as coisas às suas próprias vontades e consciências porque realmente acreditam que têm o controle sobre tudo e sobre a própria vida. Não tem. Porque é Deus que cria e que mantém. Qual é a prioridade correta? Aí sim, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Meus irmãos, a chave para interpretar esse verso é a gente voltar para o verso-chave do Sermão do Monte. E para quem não sabe qual é o verso-chave do Sermão do Monte, é o verso 20 do capítulo 5, que diz o seguinte: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior ao dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Se a sua justiça não for superior ao dos fariseus e mestres da lei, você não vai entrar no reino. O problema é que naquela época ninguém conseguia ter uma justiça superior a esses caras. E Jesus está dizendo o seguinte, que vocês não vão entrar e nem eles. Qual é então a mensagem? Vocês estão tudo perdido. Estão tudo perdido. Mas sendo discípulos, vocês são aqueles que buscam em primeiro lugar a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? Ora, Romanos capítulo 1, verso 16 e 17, especificamente para a justiça, 17. 16 vai dizer que o evangelho é o poder de Deus, e o 17 vai dizer que é o poder de Deus, porque é a manifestação da justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É o reconhecimento da nossa pecaminosidade, da nossa fraqueza, da nossa, desculpa a expressão. Não vou usar essa expressão, não. Não vou usar essa expressão, não. Até porque está gravando e depois eu vou botar no YouTube. Mas é nós reconhecermos essa realidade. E olhando para a cruz, tendo a justiça dele revelada, uma cruz que apresenta o Filho de Deus morto, ou para morrer sangrando, nu, pelado, as costas em carne viva, roçando no madeiro, enquanto tenta, com os pés pregados, esticar o corpo para ainda conseguir puxar algum fôlego de ar nos pulmões. É olhar para isso e perceber que a justiça se manifesta em que todo o meu pecado está sendo punido ali. O fato de eu não conseguir cumprir a ordem dada no verso 25 está sendo punida ali. Eu não consigo cumprir aquilo, mas a punição da minha desobediência está sendo feita ali.
onde o pai, no sacrifício final do filho, metaforicamente, lógico, mas ele está para transpassar o coração do filho, que é aquele momento, Deus meu, por que me abandonaste? O pai, com os olhos de ira por causa do pecado que foi posto sobre o filho dele, e vai transpassar o coração do filho, ele não olha para o filho na punhalada final, mas ele olha para mim e ele olha para você, dizendo: isso é por sua causa. Isso é porque você não consegue deixar de ser ansioso. É por isso. Na cruz, todo o seu pecado foi punido. Na cruz, a sua desconfiança de Deus foi punida. Na cruz, a sua ansiedade foi punida. Na cruz, aquele pecado que você tem grande dificuldade de não estar conseguindo deixar, foi punido lá. Você está livre. Mas livre para quê? A gente volta para o verso 25. Para receber ordens de Deus. Porque agora você pode cumprir, não porque você seja capaz, mas porque você já foi colocado no reino. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça só pode ser cumprido, e aqui inclusive é um outro imperativo, só pode ser cumprido não porque você está tentando encontrar a justiça e saber o endereço do reino, mas porque você já foi colocado lá, e agora lá, como um cidadão, como um discípulo de Jesus, e como os discípulos devem fazer do reino, dentro do reino, deve viver de acordo com a sua nova identidade. Não confiando mais nas suas próprias armas, nas suas próprias mãos, não confiando no que homens e mulheres que não amam a Deus falam, mas confiando no que a palavra fala. Ou você crê ou você não crê. Os discípulos, essa é a ideia do texto, os discípulos devem fazer do reino dos céus a sua prioridade diária e constante. Então você quer cumprir as ordens dadas por Jesus? Você tem condições hoje por causa dele. Só que você olha para as ordens e você vai dizer: pô, mas isso é muito radical. Tu acha que isso é radical? Cara, pera aí. Rapidinho. Isso aqui é radical. Isso aqui é radical. Isso aqui é radical. Essa é a face de Jesus. O que ele fez foi radical. Conduzir a sua vida intencionalmente, dia a dia e de maneira constante, buscando e se firmando na justiça, e no reino, e vivendo como cidadão do reino, isso não é radical. Isso é consequência do mais radical que podia acontecer, que é o Filho de Deus morto e ressurreto. E isso foi radical. Então nós devemos cumprir esse imperativo porque já entramos no reino pela justiça. Porque a justiça de Jesus, ela cumpre o que ele disse lá no verso que eu falei, 5, verso 20. A justiça de Jesus é maior do que a dos fariseus. Nós temos então em Jesus todas as condições de cumprir. Os discípulos são aqueles que já entraram no reino e devem viver de acordo com a sua nova identidade. Irmãos, eu achei que eu não ia me prolongar aqui hoje com vocês, online, né, e tal. Eu achei que eu não ia prolongar tanto, tá? Nós temos um fechamento. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Essa aqui, portanto, irmãos, portanto é uma conclusão. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Jesus está rindo aqui, ele está sendo irônico, ele está assim. O amanhã vai se preocupar com ele mesmo. Vocês têm que se preocupar com o amanhã, ele vai se preocupar. O amanhã vai se preocupar com o amanhã. Vocês se preocupam com o quê? Com a justiça e o reino. Basta a cada dia o seu próprio mal. Não viva o mal de amanhã hoje.
Porque a você hoje cumpre viver como cidadão do reino. Se tiver que viver, viva para a glória de Deus. Se tiver que morrer, morra para a glória de Deus. A questão para a gente fechar é a seguinte. O que tu vai fazer com isso? O que tu vai fazer com tudo isso? Como o pastor Joel disse da última vez que ele esteve conosco lá. A gente entende tudo isso. Só não queremos cumprir. Ou só não queremos radicalmente cumprir. Mas algumas perguntas têm que brotar no coração, sabe? Por que eu estou vivendo? Para quê? Para quê? Hoje eu vou cuidar do meu hoje, amanhã eu sei que Deus cuidará. A gente podia ouvir essa música no final, né? O que nós vamos fazer com isso? Com tudo isso? Eu gosto, de vez em quando, não sempre, mas de fechar alguns sermões dizendo isso, né? Você foi exposto. Você foi exposta. A palavra de Deus te desnudou. Você não tem para onde correr. Você está encurralado. Você vai ter que tomar uma decisão. O que você vai fazer com isso? Você foi exposto como a uma peça de radiação. Você vai morrer? Ou você vai irradiar? O que você vai fazer com isso? Vamos fechar nossos olhos. Vamos ter um breve momento de silêncio. Eu vou fazer as orações finais. Vou ver se consigo fechar com um cântico. E abrimos aí para quem quiser conversar. Abro para perguntas e respostas, não tenho problema nenhum com isso. Em ser questionado ou alguma coisa do texto que não ficou claro, podemos abrir para isso também. Tá bom? Então fechemos nossos olhos por um instante e tomemos decisões. O que eu vou fazer com isso?